Olá, irmãos, estou muito feliz de novamente poder estar aqui compartilhando das Escrituras com vocês. Antes eu queria que a gente orasse. Sexta-feira passada nós perdemos o nosso irmão Mauro. Ele foi missionário aqui em Belo Horizonte, é um grande amigo, ele me ajudou muito, é um homem que acrescentou muito no meu caráter, nas minhas convicções. Eu conhecia desde São Paulo, a gente trabalhou junto lá nos jovens. Também trabalhamos juntos na preparação da missão para Belo Horizonte. Ele veio para cá no time, foi um homem muito importante aqui para nós, e a gente carrega um pouquinho dele através dos ensinamentos, as convicções que ele deixou. Então lembra dele assim com gratidão, né? Ore pela família. Eu sei que agora Mauro está nos braços do Pai, foi um servo bom e fiel, e ele pôde entrar e está desfrutando da presença de Cristo. É o nosso alvo, né, irmãos? Nosso alvo de fé. Também queria pedir que vocês orassem pela dona Lucy, minha irmã que a gente ama muito. Ela está, infelizmente, ela já tem um quadro de doença um pouco agravado, e aí ela contraiu o Covid-19, ela está num estado muito crítico, e a gente ora para que Deus tenha misericórdia de nós, né? A gente sabe que para um cristão a morte é lucro, né? Como Paulo nos ensina. Mas a gente sente tanta vontade de tê-la conosco, e a família também. Então a gente ora para que Deus faça a vontade dele, né? E a gente quer muito que a dona Lucy se recupere, que Deus possa operar aí. Vamos orar para que Deus nos dê o discernimento. Peça a Deus esse discernimento, né? É tão importante, irmãos, que a palavra de Deus nos preencha o coração, que nos fortaleça, principalmente em momentos de muito desafio. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelas Escrituras. Pai, nos concede graça para entendê-las, a nós, a nossos amigos, que Teu Santo Espírito nos dê o discernimento que ainda nos falta, para que coloquemos em prática e tenhamos as obras que o Evangelho produz naquele que reconhece que Jesus é Senhor, naquele que faz de Jesus o Senhor e centro da vida. Pai, que possamos pregar o Evangelho e ser tocados por Ele, para que a nossa vida Te glorifique. Pai, fica com a nossa irmã Lucy, que a dona Lucy se recupere. Pai, é o que nós queremos, mas também nós confiamos nos Teus cuidados. O Senhor sabe o que é melhor para ela, Senhor. E nós pedimos e queremos tê-la ao nosso lado, mas confiamos no que o Senhor sabe o que é melhor e fará o que é melhor. Pai, também consola a família do Mauro. Pai, foi um irmão tão especial para mim, para essa igreja. Cada um de nós carregamos um pouquinho dele, pelos frutos que ele deixou, pelas sementes que ele lançou. Pai, eu sei que o Senhor o usou muito aqui em Belo Horizonte, e nós agradecemos que o Senhor permitiu, nesse curto tempo de existência, ele ter tirado que o Senhor separou uma parte dessa existência para que ele servisse aqui, e nós te agradecemos. Louvado seja o Senhor, e é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, como vocês sabem, irmãos, amigos, nós temos estudado o livro de Efésios, e é um livro tão edificante. O livro de Efésios fala muito sobre o Evangelho e as obras do Evangelho, e é importante separar isso. Nós vemos Paulo, desde que ele começa a implantar as igrejas lá em Atos, desde a conversão dele, né, e que ele é separado, ele é treinado, e o próprio Cristo aparece, e ele é transformado pelo Evangelho, e ele passa isso adiante. E Efésios Paulo constrói uma boa base em Efésios sobre quem nós somos, que nós somos escolhidos, que Deus nos reconciliou em Cristo Jesus, que nós somos abençoados pela graça. É o sangue de Cristo que nos perdoa, é o sangue de Cristo que nos justifica. Então essa base é colocada, e esse é o Evangelho. Porém, o que Paulo vem falar agora são das obras, o que uma vida que reconhece o Evangelho produz. Então, assim, cuidado para não achar que você vai entender o Evangelho de trás para frente, ou seja, eu começo a tentar fazer as obras para ver se eu entendo quem é Jesus, e não é assim, né? Ele nos amou primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, assim, conforme você vai aprendendo quem é Jesus, a obra de Cristo, você é transformado e você vai viver de acordo com essa transformação. Então, Paulo começa os primeiros capítulos falando sobre isso, e principalmente no capítulo 5,
ele começa muito a falar das obras, né, do Evangelho, para que as pessoas possam conviver umas com as outras e dar um bom testemunho. Só para você entender um pouco a diferença entre ser santo e santificação, tem um versículo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que eu quero ler com vocês, que eu percebo que Paulo separa isso. Então isso é uma convicção dele. Então acompanha comigo, antes da gente entrar no livro de Efésios, em 1 Coríntios 1, capítulo 1, né, versículo 2. Olha o que diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, olhando para essa escritura, quando Paulo fala à igreja de Corinto, que era uma igreja desafiante, ele fala assim: aos santificados em Cristo e chamados para serem santos. Então há essa diferença. Quando nós entendemos o Evangelho, reconhecemos Jesus como Senhor, ou confessamos, somos batizados, a cruz de Cristo, a obra de Cristo, ela nos perdoa por meio da fé. Então o que acontece? Uma vez que você é perdoado por sangue de Cristo, reconciliado com Deus, você é santo, é separado. Você é aquele por quem Cristo morreu. Você é aquele que teve seus pecados perdoados por causa da obra de Cristo. A partir daí, nós vamos agora falar da santificação. Então, entende? Nós somos santos porque somos separados, mas nós estamos num processo de santificação. E é esse processo que a gente vai falar um pouco aqui, né? É o que Paulo começa a falar para os Efésios. Também em Efésios, capítulo 2, versículo 20, queria que você acompanhasse comigo, para que a gente pudesse fundamentar o que nós vamos falar em Efésios 5, continuar, né, já que o Léo já chegou na metade de Efésios 5, mas antes, em Efésios capítulo 2, do versículo 20, Paulo usa algumas comparações para falar da igreja, né? Ele diz assim, no versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, o que Paulo está falando aqui em capítulo 2, no versículo 20? Que a igreja, né, se refere à igreja, que a igreja é edificada sobre a palavra, sobre aquilo que os apóstolos e profetas ensinaram, mas também tendo Jesus como a pedra angular, ou seja, Jesus é a pedra que vai dar a direção. Ele é aquele que é a referência, né? A pedra angular, ela direcionava a construção. Todas as pedras deveriam ser parecidas com aquela, para que não fosse uma construção mal feita e irregular. Então, por que eu estou falando isso? Porque o ensino de hoje não fará sentido nenhum se você não entender que Cristo é a pedra angular, né? Que Ele é que faz alguém santo, que Ele é o que nós devemos seguir. Você não consegue ter as mudanças se antes você não foi tocado por Cristo. Então, meu amigo, você que tem recebido os vídeos, né? Você que tem sido chamado a estudar da palavra de Deus, a minha pergunta é: você conhece a Cristo? Você conhece os ensinamentos de Cristo? Você conhece as pessoas que foram tocadas por Cristo, né? O Evangelho, ele é cheio desse testemunho de pessoas que foram tocadas e agraciadas pela obra de Cristo na cruz. E isso as transformou por completo. Então, os ensinamentos dos apóstolos, eles são baseados no conhecimento de Jesus. Então, se eu começar as coisas que eu vou compartilhar aqui para você hoje, não vai fazer sentido nenhum se Cristo não for a sua base. O mundo pensa muito diferente do que o cristianismo pensa. Isso vai gerar conflitos, se relativiza o casamento, se relativiza a autoridade do homem, o papel da mulher, se relativiza os papéis, mas a Bíblia ela dá sim os papéis e só vai fazer sentido para você se você entender que Cristo precisa ser o centro da sua vida. Então, antes de julgamento, antes de comparar com o que você ouve ou o que você aprende na cultura atual, eu queria chamar você para as Escrituras. E por isso que Paulo fala: nós somos santos, estamos em santificação e a pedra angular é Jesus. Bom, dito isso, nós estamos preparados para que esse estudo não seja inútil. Exatamente. Se Cristo não é a pedra angular, ou se você não deseja que Ele seja o centro da sua vida, o que eu vou falar aqui é baseado nisso, de Cristo como sendo a pedra angular,
Cristo como sendo a direção, Cristo como sendo o fundamento. Se você não querer isso e não entender, e não buscar esse entendimento, o que eu vou falar aqui vai ser algumas informações que talvez até piore ou não te anime a conhecer o cristianismo, mas eu espero que não, porque o Evangelho tem essa faceta, né? Ele é para salvar, mas ele também é para condenar. Ele salva aqueles que creem no Evangelho e ele condena aqueles que rejeitam o Evangelho. Bom, vamos então em Efésios capítulo 5. Lembra que o foco muito vai ser das obras do Evangelho, mas sempre separando. A obra que nos salva é Jesus. A obra do Evangelho é uma consequência dessa salvação. Então vamos lá, Efésios capítulo 5. Eu queria ler com vocês do versículo 15 ao 20. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu vou parar até o 20 e você vai entender porque eu não li o versículo 21. Bom, primeiramente, o que eu queria que você percebesse é que a Escritura, ela não fala sobre a maneira como vivemos. E ela começa falando, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Então, viver, ele exige de nós atenção, ele exige de nós cuidado. E se você é um cristão, ou deseja ser, a vida espiritual conta muito, né? É uma análise constante do nosso comportamento, não porque eu tenho medo de ir para o inferno, não porque eu tenho medo de que Deus me rejeite, mas porque isso é o que Deus espera. A vida que Deus espera daquele que aceita o Evangelho é uma vida útil, é uma vida onde você está em constante análise. Será que eu tenho vivido de acordo com o Evangelho? Por que isso? Porque eu quero agradar ao meu Senhor. Ele fala assim, porque eu quero saber qual é a vontade, eu quero descobrir qual é a vontade do Senhor. Então não é o legalismo que vai te levar a descobrir qual é a vontade do Senhor, mas o desejo de servir a esse Senhor que nos ama tanto. Por isso que eu falo que é importante você conhecer a Cristo, porque quando você conhece a Cristo, a obra que Ele fez por você, isso te desperta a um amor que te leva às obras. Isso é muito importante. É importante avaliar a sua vida espiritual, é importante ver o impacto da sua vida nos seus relacionamentos, na sua ética, como que anda a sua ética, nas suas paixões, o que é te dar paixão, quais são as suas afeições, o que te motiva. Então, o que ele fala aqui também, né, além de ter cuidado, ele fala, não viva como insensatos. É tão fácil, irmãos, amigos, a gente desperdiçar a nossa vida. Passar o tempo assistindo entretenimento, né? Dedicando-se ao prazer, a coisas fúteis, e esquecer do mais importante, de que é ter relação com Deus, cuidar das pessoas que estão ao nosso lado. Você tem aproveitado, né? Ele fala, toma cuidado, seja sábio, não seja um tolo, e aproveite. E essa palavra aqui, ela está no sentido assim de não perca a oportunidade, compre bem o seu tempo, né? Gaste bem, porque nós estamos em uma época onde o tempo tem sobrado, né? E nós percebemos que aquelas desculpas, que eu não segui a Deus, porque eu não tenho tempo, porque a minha vida é uma loucura, ela não é verdadeira, porque sobrou mais tempo e nós inventamos uma maneira de gastar esse tempo. E a Bíblia fala, olha, toma cuidado, pensa. Olha, se você está trabalhando demais, toma cuidado também. Se você está trabalhando de menos, toma cuidado. Se você está negligenciando a sua vida espiritual, tome muito cuidado. Se você tem parado de ler as Escrituras, de se apaixonar pelo que ela diz, se você não busca Deus com intensidade, toma cuidado. Você não está sendo sensato. Se você é um cristão, você não está buscando a Deus com intensidade, você não está gastando bem seu tempo, porque isso vai ser, lembra que Cristo é a pedra angular?
Ele vai direcionar toda a sua vida. Então é muito fácil desperdiçar, e essa escritura fala, não desperdiça. Eu tenho pensado assim, a gente escuta muito sobre amar as pessoas, a cuidar, e eu quero falar para você, nós temos muitas oportunidades de gastar bem nosso tempo. Recentemente a Vanúbia tem colocado para nós uma campanha do Hope, mas eu queria chamar vocês a doarem sangue, né? A campanha que a Vanúbia está fazendo junto, ela está representando o Hope aqui. Então assim, voltando, né, aproveitar bem o tempo, no versículo 17 fala assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurar compreender qual é a vontade do Senhor não é um jogo. Não é um chute, não é, às vezes alguns, né, que conhecem um pouco mais das histórias do Antigo Testamento, vão lá para Gideão, né, Gideão, ele é um personagem lá da época de Israel, né, na época de conflitos e tal, e Deus o chama, aí ele pede um sinal, né, ele faz, depois você pode ler isso com mais calma, mas ele pede um sinal, e Deus dá por misericórdia. Mas não quer dizer, irmãos, que Deus aprova, que às vezes nós vemos algumas coisas na Bíblia e achamos que Deus está chancelando esse tipo de atitude. Por misericórdia, talvez era o que ele precisava, né? Deus deu esse sinal, mas procurar saber qual é a vontade de Deus, ela exige de nós um esforço, uma busca, né? Buscando conselhos, buscando amigos que vão, buscando as escrituras principalmente, né? Orando, e aí compartilhando com irmãos espirituais que vão poder te ajudar. Ou seja, quando você tem esse envolvimento de querer mesmo saber qual é a vontade de Deus, Deus ele vai se revelando, né? Principalmente nas escrituras, principalmente na oração, principalmente no nosso convívio cristão, né? Então, amigo, você quer saber qual é a vontade de Deus? Abra o seu coração para conhecer as escrituras. Procure orar, peça. Eu tenho escutado a história de pessoas que clamaram a Deus: Deus, eu quero te conhecer, eu quero saber qual é a sua vontade. E aí elas foram convidadas, elas tiveram esse encontro com Cristo. Então assim, exige, né, essa busque, gasta seu tempo procurando compreender qual é a vontade de Deus. Nesses tempos de pandemia, de isolamento, né, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não vamos tentar descobrir, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, mas procura o que Deus quer que eu compreenda nessa situação, e você vai aprender muitas coisas, em meio à morte, em meio à dúvida, ao medo, o que Deus quer me ensinar. Então ele fala, procura isso, né? E no versículo 18 ele fala assim, não se embriaguem, né? E ainda que aqui fale vinho, de qualquer coisa, toma muito cuidado com bebida, irmãos. Olha, eu tenho escutado assim, em algumas pesquisas, que o consumo de álcool aumentou muito, a violência aumentou muito. E não acho que por ser cristão nós estamos totalmente longe dessa realidade. Olha, se você tem exagerado no álcool, se você tem sentido que está te dominando, peça ajuda. É tempo de você. Pois nós somos uma comunidade. Abra o jogo para que a gente possa ajudar, né? Irmã, você que é casado com um cristão e percebe isso, peça ajuda, não deixe a coisa ir além, né? Nós estamos aqui para apoiar uns aos outros. Mas aqui ele fala assim, deixe-se encher pelo Espírito. Sabe assim, dá espaço, não resiste, né? Abre caminho. É como você quer renovar a sua casa, quer colocar um móvel novo, só que está cheio de tranqueira lá. Libere espaço, né? Permita que o ambiente seja preenchido. E é isso que você tem que pensar. Você tem permitido o Espírito Santo encher, né? Não é uma coisa que você... não dá para você, o que eu faço para encher? É Ele que vai encher. Então você precisa permitir. E Paulo, ele vai dar a descrição de como que a gente permite isso acontecer. Como que a gente prepara o caminho, né? Como que a gente proporciona um crescimento, um enchimento do Espírito Santo. E é o que ele descreve no versículo 19 a 20. Vamos ler novamente? Olha o que ele fala. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que Paulo está falando, a maneira que nós vamos dar espaço ao Espírito Santo,
muitas vezes ligado a como nós nos relacionamos com as pessoas. Nos relacionamos com Deus e com as pessoas. E ele fala, olha, cante, leia um salmo. Se eu não estou me relacionando com Deus, isso não está me motivando, como que eu vou cantar, né? Como que eu vou orar? Então é importante nossa relação com Deus, nossa relação com as Escrituras e a nossa relação com as pessoas. Irmãos, amigos, né? Somente você, irmão, que é casado, que tem família, um momento de louvor, um momento de ensino da palavra, um momento de oração, não pode ser só domingo, né, com a família. Talvez você faça isso de maneira separada, mas eu queria encorajá-lo, faça momentos de louvor na sua casa, momentos de oração, ore com a sua esposa, ore com o seu marido. Isso é tão importante para criar uma atmosfera onde o Espírito pode trabalhar. Às vezes nós temos tantos conflitos, queremos resolver, e queremos lidar, e falar das contas, e falar no caso do outro, mas sem ter esse preparo espiritual, sem ser uma casa espiritual, aí fica difícil, né? Então o que Paulo está falando é, olha, orem juntos, falem dos salmos. Lembra que ele fala sobre cuidar da sua maneira, né? Cuida do seu ambiente, cuida de como que está a sua família, né? Cuida de como que está os relacionamentos. E nós, irmãos solteiros, jovens, o que nós falamos uns com os outros? Nós estamos, irmãos, sendo chamados a buscar mais a Deus. O mundo está sendo chamado. Meu amigo, talvez você está sofrendo muito, talvez você está desesperado, e encare isso como um chamado para você ter esse tipo de relacionamento, né? Com quem que você pode compartilhar o seu coração? Com quem que você pode compartilhar um salmo ou receber um salmo? Que tipo de amizade nós estamos sendo rodeados? Cantando e louvando ao Senhor e agradecendo. A gratidão é muito importante. Você tem agradecido? Esse contato com as Escrituras, pensar em Cristo, pensar na igreja, pensar nos amigos, pensar que apesar de todas as situações, como nós lemos lá em Salmos 23, né, que o Senhor é meu pastor e que nada me falta, nele eu estou satisfeito. Quando nós temos a Jesus como nosso pastor, o pastor de nossas almas, nós estamos satisfeitos. Bom, então é importante essa parte para que você perceba a importância dos relacionamentos, a importância da sua família, a importância da igreja. Ainda que estamos de maneira virtual, a igreja é muito, muito importante, estar conectado com ela. Viver em comunidade é também permitir poder se encher-se do Espírito Santo. Bom, agora nós vamos passar para uma parte muito desafiante, que vai falar do casamento. Então é para você solteiro, é para você jovem, é para você casado, solteiro, observa quais são os parâmetros que você deve buscar naquele que vai ser o seu cônjuge, se essa é a vontade de Deus. Jovem, observa os valores da família, como Deus orienta e dá as direções certas para que o casamento possa funcionar. E eu queria então chamar você no versículo 21 ao 33, Efésios 5, 21 ao 33. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e culpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Bom, provavelmente na sua Bíblia
o versículo 21, ele está separado dos outros versículos por um subtítulo. Esse subtítulo, quem traduz acaba colocando, porque a ideia é separar os assuntos. Não foi, Paulo não fez isso, né? Isso é uma maneira de se organizar. Só que eu acho, às vezes funciona muito bem, e às vezes não. E eu acho que nesse caso, ele não funcionou bem. Por quê? Porque ele faz uma separação. Parece que Paulo vem falando, né, da maneira de viver e tal, em comunidade, cantando e louvando, dando graça constantemente, tal. Aí ele fala, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Aí vem um título e continua, mulheres, sujeitem-se a cada um, como se fosse um assunto diferente. Mas o que Paulo está falando, que todos nós precisamos nos sujeitar uns aos outros, por quem? Por temor a Cristo. Lembra quando eu falei que Cristo é a pedra angular? Que se você não entende isso, ou você não aceita isso, ou você não quer isso para a sua vida, todos os ensinamentos que eu vou falar agora são inúteis para você. Então, quando Cristo é a pedra angular, eu entendo que eu preciso me sujeitar uns aos outros. E outra coisa, o que Paulo está falando, para encher-se do Espírito Santo, ele dá vários caminhos que eu já falei para vocês, mas ele também começa a falar que uma maneira onde o Espírito Santo ele encontra lugar para encher, para dominar, né, para guiar, é onde há sujeição uns aos outros. Então, pensando no casamento, a mulher ela cumpre essa ordem de sujeitar-se uns aos outros por temor a Cristo, quando ela se sujeita ao seu marido. Como que ela vai se sujeitar ao seu marido? Através da submissão. Perceba, o homem também vai sujeitar-se à mulher. Então, olha, não existe essa de você falar, né, casados, olha, eu estou muito bem com Deus, eu leio minha Bíblia, eu oro, meu casamento está horrível, mas eu estou bem com Deus. Não é verdade. Então é um alerta, não separe as coisas, porque não é verdade. Afeta sim a sua vida espiritual e afeta sim ao casamento. Então, para você entender, os dois se submetem, só que de maneiras diferentes. Então, bom, vamos falar um pouco da mulher. Irmãs, não se preocupe, porque eu vou falar do homem também. E eu quero falar não da minha opinião, mas do que as Escrituras nos ensinam. Então, o papel da mulher, segundo o que nós lemos aqui no casamento, você vai encontrar duas comparações e um limite. Então, pense o seguinte: para que o casamento funcione, a mulher deve se submeter à autoridade do marido, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, lembra, se você tentar se basear pelos conceitos da sociedade moderna, do mundo de hoje, você vai ver e você talvez não entenda o que a Bíblia está falando. Por isso que muitos casamentos estão aí arrebentados. Então, no versículo 22, fala assim: mulheres, sujeite-se a cada um a seu marido como ao Senhor, como a Jesus. Então, assim, como que a mulher deve se submeter a Jesus, para que você entenda como deve ser com o seu marido? Quando você se submete a Jesus, tem que ser de maneira voluntária, não é? Você não se submete a Jesus porque você tem medo do inferno, porque você tem medo dele. É maneira voluntária, né? Esse é o chamado do Evangelho. Ele morreu por nós, ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Então, a maneira como você se submete ao seu marido também deve ser de maneira voluntária e por amor. Você se submete a Cristo por amor. Deve também submeter ao seu marido porque você reconhece a autoridade. Por que você se submete a Cristo? Porque você reconhece a autoridade dele. Então, quando você olha para Cristo e olha para o seu marido, você também tem que pensar: poxa, assim, da maneira como eu reconheço a Cristo, eu preciso reconhecer a autoridade dele. E submeter essa autoridade, a autoridade de Cristo, é de maneira alegre, né? A gente serve a Cristo de maneira alegre, de maneira espontânea. Então você não pode estar lá debaixo de um cabresto, servindo com o coração trancado, fechado, cheio de raiva, porque não é assim que a mulher deve servir ao Senhor, submeter ao Senhor. E aí depois, uma outra comparação que Paulo faz para a esposa, está no versículo 24, ele fala o quê? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Então, o que acontece? Se você está querendo, de fato, viver o casamento segundo as Escrituras, você tem duas referências. A primeira é de Cristo, que eu te falei, e a igreja. Como que a igreja serve a Cristo? Como que a igreja é submissa a Cristo? Primeiro, compreendendo qual é a vontade de Cristo. Você precisa conhecer a vontade de Cristo para você se submeter.
Você também se submete, a igreja se submete a Cristo por uma obediência voluntária. Não é uma obediência forçada, mas voluntária, para agradá-lo naquilo que é certo, naquilo que é bom. E eu vou explicar um pouquinho, porque você pode me questionar, e quando o marido não é como Cristo? Nós vamos chegar lá. Pode ficar tranquila que chegaremos lá. Mas primeiro, antes da gente já pensar no papel do outro, pensa no seu, minha irmã, né? O chamado agora é para você, concentre em você. E depois nós vamos falar do marido. Então nada de ficar cotovelando um ao outro, mas vamos aprender com isso. Voltando ao assunto, ele fala então, olha, a maneira como você vai se submeter a seu marido é como você se submete a Cristo, eu já falei, e agora é como você se submete à igreja. Então tem que ser buscando saber qual é a vontade, obediência voluntária, querendo agradar ao próprio Jesus. A igreja deve fazer isso, né? Nós buscamos agradar ao nosso Senhor. E também a igreja, ela se submete a Cristo servindo, né? Servindo uns aos outros. Então você deve ter isso em conta quando você olha para o seu marido e quer ter um casamento que glorifique a Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta para você que quer casar, né? Há uma pressão muito grande, né? Principalmente para as mulheres, conforme o tempo vai passando, para que ela case. E às vezes isso acaba sendo uma preocupação. Mas se você quer casar, se é o seu sonho casar e você está nesse processo até de querer casar com alguém, você deve fazer a seguinte pergunta: vai ser fácil eu me submeter a esse homem? Porque esse é o chamado. Eu consigo me submeter a esse homem? Então assim, e voltando para você que é casado, você deve pensar: eu estou me submetendo a esse homem que Deus colocou na minha vida, que eu escolhi para ser o meu marido? Então também outra coisa que eu queria falar para vocês: ninguém precisa casar para ser feliz. O cristão, ele aprende a ter a suficiência em Cristo e não nas coisas. Então você que ainda não casou e acha que para a sua felicidade ser maior, você precisa casar, não é verdade. Se o Senhor é o seu pastor, de nada você vai ter falta. Você vai aprender a estar satisfeita da maneira como você está, satisfeito como você está também. E qual é o limite, né, que Paulo coloca? Está lá no versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, olha, o limite é em tudo, mas eu vou explicar um pouco o papel do homem, e o papel do homem, como ele se comporta, também vai limitar esse em tudo. Porque assim, o que Paulo fala é que a igreja obedece em tudo a Cristo, e você deve obedecer em tudo a seu marido, mas o padrão é o que Cristo faz, é o que Cristo nos ensina. Então assim, você obedece a tudo o que Cristo ensina, e por isso que o homem vai precisar ter Cristo como referência. Então, por que eu estou falando isso? Quando Paulo ele fala sobre relacionamento de casamento, ele está supondo aqui que é um casamento cristão. Ou seja, onde o marido nunca vai impor à esposa algo que Cristo não pediria a ela. Onde o marido vai estar de acordo com a palavra de Deus. Então Paulo não está falando para você viver debaixo de um jugo de um marido impuro, infiel, violento, pagão. A submissão da mulher cristã é primeiramente para Cristo. Naquilo que concorda com as Escrituras, ok, se submeta. Mas naquilo que é contra as Escrituras, você está liberada. E se o marido te pressiona para que você siga algo que não está de acordo com os ensinamentos de Cristo, você está livre. Porque você primeiro deve submissão a Cristo. Então ele fala assim como você se submete a Cristo, se submeta a seu marido. Então a ideia é que o marido tem Cristo como a sua pedra angular. Então lembre-se disso. Infelizmente, eu já tive contato com algumas pessoas que vieram abrir seus casamentos, e você vê que um dos dois é vindo com coisas do mundo. Por exemplo, vamos assistir um filme pornográfico juntos para melhorar nosso relacionamento. Você acha que Cristo pediria isso para você? Ou abandone a sua comunidade de fé, abandone seus irmãos, porque você tem que ser só minha. Você acha que Cristo pediria isso para você? Então assim, o que deve ser avaliado é: Cristo pediria isso para mim? Então, se sim pediria, ok, vou me submeter. Não pediria, vai contra a fé, não vou me submeter. Aí você sim está liberado. No versículo 23, continuando, né? Paulo dá a razão. Ele fala assim:
pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual é o Salvador. Então, por que você deve se submeter ao seu marido? Porque ele é a cabeça, ele tem essa autoridade. Agora eu queria lembrar você o seguinte: isso não significa que o marido é melhor que você, não significa que ele é maior que você, não significa que ele está numa posição mais elevada, que ele é mais importante, superior, essas coisas. Mas o que essa escritura quer dizer, por ele ser o cabeça, ele está definindo o papel do homem. A sua função é guiar a esposa, e a função da esposa é auxiliar nisso. Então, quando nós lemos na Bíblia que devemos nos sujeitar às autoridades, por exemplo, sujeite-se a autoridades, não quer dizer que a pessoa que exerce a autoridade ela é melhor que você, mas quer dizer sim que o papel que ela exerce tem autoridade. Então é mais ou menos assim, o homem ele tem essa autoridade dada por Deus, ele precisa exercê-la para que o casamento funcione, mas isso não faz dele mais importante do que você, mulher. O seu papel é extremamente importante. Eu queria falar que a palavra submissão ela pode soar muito pesada, porque o mundo põe uma carga muito grande, mas lembre-se, Cristo foi submisso a seu Pai. Então eu gosto de uma ilustração de um pastor, Martin Lloyd-Jones. É um teólogo muito conhecido, escreveu vários livros. Você pode pesquisar na internet e achar alguns dos seus livros. E ele conta numa história, uma época quando ele estava cuidando de uma igreja pastoreando, ele foi conhecer um casal da igreja dele. Foi jantar junto, passar um tempo. E ele percebeu logo de cara que a mulher era diferente do marido. Ela era aquela mulher dinâmica, inteligente, descolada, né? Aquela pessoa que sabia relacionar-se bem, e o marido muito paradão, né? Que ele falava pouco, mas conforme a conversa ia, ela sempre voltava para o marido: não é meu bem, não é meu bem. Então, de tal forma que deixasse bem claro que ele era que liderava e que ele dava a palavra final, né? Então ele percebeu: poxa, esse homem está liderando um casamento. Então ele fala assim: eu estou impressionado com a dinâmica de vocês, né? Como seu marido lidera, e você mesmo sendo tão dinâmica, sempre consultando, e ele dando a palavra final. Ou seja, querida irmã, se você não deixar, o seu marido não vai assumir a liderança. Ele não quer. É da nossa natureza fugir disso. Nós temos um papel, mas a nossa natureza é fugir dessa responsabilidade. Lembra lá do Éden? Isso já é de longa data. O seu papel, minha irmã, é colaborar com isso, é ajudar o seu marido a ele ser o cabeça, porque esse é o papel dele no casamento. Então, assim, muitos problemas nos casamentos hoje são causados porque não entendem o seu papel, o papel de cada um. Só queria deixar bem claro, a palavra de Deus não está apoiando opressão, ela não está apoiando humilhação, escravidão, é apenas uma questão distinta de papéis. Então, minha querida irmã, sob a luz das Escrituras, você tem se submetido ao seu marido enquanto ele está dentro da palavra de Deus? Queria encorajá-lo, ainda que seu marido não seja um cristão, mas daquilo que ele te pede, encaixa com a vontade de Deus. Por isso é importante conhecer qual é a vontade de Deus. Você tem se submetido, respeitado, seguido as direções? Isso é muito importante. Bom, quero falar agora dos maridos, é a parte 2, no versículo 25 ao 31 desse capítulo 5, vamos ler, por favor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, e tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Dessa forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, lembrando do começo lá no versículo que eu estava lendo, como que o homem pratica o sujeitar-se uns aos outros no casamento? Ele vai praticar essa sujeição amando a esposa. Mas qual é a referência? Amando como Cristo amou a igreja. Outra vez, quem é a pedra angular desse relacionamento? Cristo. Então, homem,
se você não tem Cristo como pedra angular, você vai destruir seu casamento, não vai encaixar. Então olha que desesperador, uma mulher precisa se submeter a um homem que ama a palavra de Deus, mas se você não ama, olha que você gera o conflito. Então não é à toa, né? Se você não tem Cristo, ou talvez você está se esforçando, mas ainda não ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então é assim, a mulher deve se submeter a um homem que imita o caráter de Cristo. E o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. É difícil quando essas coisas não acontecem. Então, marido, você precisa amar a sua esposa, não como você acha que ela deve ser amada, mas você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja de maneira que se entregou. O interessante nessa escritura é que Paulo, ele fala do amor como uma ordem. Ele não fala, olha, sinta no coração, que você sinta essa emoção e aí você possa transmitir, porque a maneira como Cristo amou a igreja foi pelo sacrifício. Jesus decidiu se entregar por nós. Nós vemos a ação desse amor. Então não adianta você falar assim, o meu amor acabou. Amor não acaba, amor se aprende. O que acaba é a paixão. Paixão acaba, né? Um relacionamento de casamento não pode ser baseado na paixão. É importante ter um bom relacionamento, é importante ter amizade, companheirismo, diálogo, intimidade física é muito importante, faz parte do casamento, mas aqui a essência, o que mantém é o amor como de Cristo pela igreja. Então é uma atitude, amor não acaba, paixão sim, sentimento sim. A gente não consegue mandar no sentimento, mas a gente consegue aprender a amar o outro, porque Cristo nos ensina pelo exemplo dele. Então é o que eu falei, se Cristo não é só pedra angular, eu estou falando palavras, jogando palavras ao vento. Paixão acaba, amor não. E o amor de Cristo, Cristo não se apaixonou pela igreja, Cristo amou a igreja, por isso que o amor dele não termina. Você tem aprendido a amar a sua esposa, né? Cuidar bem. A referência, homem, é Cristo. Cristo amou a igreja e se traduziu em ações. Ele se deu, ele se humilhou, ele pagou o preço, ele sangrou por ela, morreu por ela. É por isso que eu estou falando, se Cristo não for a pedra angular, esse ensino não serve para você. Se você não está buscando a Cristo, esse ensino é só mais uma teoria. Queria falar para você, homem, se você não está aos pés do Senhor Jesus, se você não está cuidando do seu relacionamento com Ele, em sua oração, em sua leitura, e você esse contato diário, como é que você vai amar bem a sua esposa? Então o amor é por meio do sacrifício. O homem deve se sacrificar pela sua esposa. Jesus se sacrificou, o homem deve dar de seu coração, deve fazer todo o possível, trabalhar para que a sua mulher não tenha necessidade de nada, porque assim Cristo é conosco. Isso, homem, não negligencia o seu relacionamento com Cristo. Não, olha, se você tem gastado muito tempo trabalhando e negligenciando o seu relacionamento com Cristo, como que você vai amar a sua esposa? Como que você vai cuidar e se entregar por ela, como Cristo fez? A referência de Cristo é um padrão muito alto, e Ele morreu pela igreja, e nós temos que morrer pelas nossas esposas, servindo, sabe? A sociedade mudou bastante, né? Devido a algumas exigências da própria sociedade, o homem e a mulher começam a trabalhar, e todos trabalham muito, só que a mulher que trabalha também fora e chega em casa, ela trabalha em dobro, né? E às vezes nós homens falamos, estou cansado, e só queremos ser servidos. Imagina se Cristo é assim. Esse é Jesus. Ele chegaria em casa e falaria, me serve agora que eu estou cansado. É isso que nós aprendemos nas Escrituras. E quando Jesus está na nossa mente, a gente é chamado, é desafiado a ter essa atitude. Então, a maneira em que você vai ser um homem cheio do Espírito Santo é submetendo-se às necessidades da sua esposa, ao amor a ela, como Cristo fez, como Ele se entregou. E olha, talvez a sua esposa não trabalhe fora para ajudar no orçamento de casa, e ela trabalha como uma maluca dentro de casa. Agora que muitos estamos dentro de casa, você está percebendo que trabalho árduo, que você valoriza isso e queira servir. Irmão, lava uma louça, sabe? Precisa, é importante, sirva.
Eu faço isso, e eu vou te falar, antes eu fazia lá, lavava a louça, Aí eu comecei a perceber, como que Cristo faria aqui nessa louça? Ele guardaria a louça? Eu falei, guardaria. Então, para guardar a louça eu tenho que enxugar. Como que Cristo enxugaria a louça assim? Não, com muito zelo. Então eu aprendi assim, que Cristo, tudo que Ele faz é de maneira completa. E eu lutei, irmãos, mas eu vou falar, eu vou lá, lavo, guardo para mim. Eu queria estar lá de boa, mas eu tenho aprendido assim. E tem outras coisas que eu preciso mudar, que a Danise me fala, e eu preciso realmente me arrepender, né? Eu sei que se eu deixasse aqui um minutinho para ela falar, olha, Marcos, ele precisa mudar sobre isso. E eu realmente preciso, e graças a Deus ela fala e me auxilia bastante nisso. Mas olha, sirva, talvez não é só lavar a louça não, talvez você precisa revezar, não lavar suas roupas. Talvez, aí em casa é assim, né? Como tem a máquina de lavar, que facilita muito, e a Denise manja desses esquemas, desse Paranauê, né? Dessa ciência de lavar roupa, né? Porque até hoje eu não entendo, tem tantos botãozinhos lá, e para tantos quilos, e põe isso, põe aquilo, e tem que ter roupa macia. Eu falei, gente, o homem está nem aí para essas coisas, mas para a mulher é importante, então ela cuida dessa parte, põe lá na máquina, e quando bate tudo, quem que vai pendurar a roupa lá? Sou eu. Às vezes já fiz tarde da noite, para poder facilitar, porque é assim que Cristo serve. Então, irmãos, não é questão de sentimentos, porque, olha, nós temos que desvincular das ideias do mundo e servir, né? Então, olha, que prazer é para a mulher servir um homem que a ama e a protege. Que prazer para a mulher se colocar debaixo da autoridade de alguém que cuida e se sacrifica por ela. E mais, você precisa amar a esposa como você ama o seu próprio corpo. Então, se você não zela pelo seu corpo, como que você vai também cuidar da sua esposa, né? É tão difícil quando essas coisas não acontecem. Eu queria falar para você, olha, a sua esposa não é sua empregada doméstica, ela não é objeto do seu prazer, ela é o alvo do seu amor, ela é o alvo da sua entrega. Ela não casou para fazer você feliz, você tem essa obrigação diante de Deus, e ela também, mas diante de Deus. Então, faça, sirva, se entregue a sua esposa como Cristo se entregou à igreja. Então imagina, é muito mais fácil a mulher submeter a um homem assim, é muito mais fácil o homem amar a mulher que se submete. Então quando vocês entendem o seu papel, as coisas se encaixam. Problemas vão existir, claro, são dois pecadores, mas com cada um fazendo o seu papel, fica muito mais fácil de resolver as coisas. Então nessa perspectiva, os problemas no casamento se diminuem muito, 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 e são mais fáceis de resolver. Então ele fala, então homem, quando você casa, você se torna uma unidade com a sua esposa, ela é seu corpo, então cuida bem. Então se você não ama a si próprio, como você vai amar as outras pessoas? Eu não estou chamando você a um egoísmo, muito pelo contrário, eu espero que você esteja entendendo isso, mas o que nesse versículo ele diz o seguinte, né, que é por isso que o homem deixa pai e mãe, se torna, né? Então você precisa entender por que você vai se casar. Você precisa entrar no casamento com esses conceitos, caso você ainda não é casado. Você precisa entender, foi para isso que você saiu, para ter esse padrão, para cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja, para se dar. Esse é o alvo do casamento, esse é o alvo que Deus quer. Por isso que Deus odeia o divórcio, porque nós nos tornamos uma só pessoa. Então, amando a sua mulher, você ama a si mesmo. Você cuidando da sua mulher, você cuida de você mesmo, e muitas coisas são transformadas no seu casamento quando Cristo é a pedra angular. Agora, se você não ama a Cristo, qual vai ser a sua referência de amor? Então, eu queria chamar você que não conhece a Cristo e está com muita dificuldade no casamento. Olha, a igreja não vai te transformar. Livros de ajuda te ajudam, mas não transformam. O que transforma é o seu contato com Cristo. Quando você conhecer a Cristo, Ele vai se tornar a pedra angular e você vai conseguir passar isso para o seu casamento. Então é por essa razão, entenda isso, é por essa razão que Paulo fala, deixa pai e mãe para assumir essa responsabilidade, para ser homem de verdade, como Cristo é para a igreja. Pense bem nisso antes de casar. Então no versículo 33, Paulo resume falando, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Aplicações que eu quero colocar aqui para nós nessa manhã. Amor do marido e submissão da esposa são pilares para o casamento.
Se não houver essas coisas, você vai ter um casamento muito difícil. Tanto o homem como a mulher são iguais perante Deus, irmãos. Coloquemos isso nos nossos corações. Não há distinção, ainda que o mundo venha falando, homem e mulher perante Deus são iguais, porém com papéis diferentes. São duas funções diferentes para dois iguais. E aqui eu já descrevi quais são os papéis que você precisa fazer para que seu casamento funcione. Casamento tem que ter respeito, consideração, diálogo, cuidado com as palavras, oração juntos, servir a Deus juntos. Não pode ser coisas separadas. Tome muito cuidado com o que você fala. Imagina se você falaria para Cristo o que você fala para sua esposa. Imagina se você falaria a Cristo o que você fala ao seu marido. Então isso é muito, muito importante. Casamento tem que ter esse respeito. Outra coisa que eu queria colocar como uma aplicação: casamento não é um costume da sociedade, ele exige cumprimento de deveres. Outra aplicação é que o casamento não é um costume, ele não pode ser, é bom, todo mundo casa. Casamento vai exigir deveres. Você deve cumprir coisas, como sujeitar o seu marido e amar a sua esposa. Então cuide com quem você deseja casar. Vai casar com o irmão? É fácil me submeter a esse homem? Vai casar com uma irmã? Eu estou disposto a amá-la como Cristo amou a igreja? Pensa nisso. Outra aplicação: você não precisa casar para ser feliz. Então, se você está feliz, se você está satisfeito, pensa bem se vale a pena, né? É muito importante. Não caia nessa que você precisa casar para ser feliz. Outra aplicação: Cristo deve ser o centro. O seu casamento deve ser cristocêntrico, porque é Ele que sustenta, é Ele que dá a direção. Sem Ele não dará certo. Sem Ele será um casamento muito, muito difícil. Ele precisa ser suficiente na vida de cada um. Outra aplicação: pratique o perdão. O seu casamento está ruim? Não fique olhando para o outro, olha para você. No meu papel, o que eu tenho feito? O meu papel como mulher, eu tenho sido submissa? O meu papel como homem, eu tenho amado a minha esposa como a igreja, como Cristo amou a igreja? Eu tenho buscado ser como Cristo para que ela se submeta a alguém que imita a Cristo. Então, se você não está imitando a Cristo, como que você quer que ela se submeta? E se você está se submetendo, e se você não está se submetendo a um homem que tem o padrão cristão, como você quer que ele a ame? Então as coisas precisam funcionar bem, mas precisa ter o perdão, porque provavelmente, se seu casamento está ruim, vocês precisam perdoar um ao outro. Você precisa pedir perdão a Deus e ao outro. O perdão é uma peça fundamental. Perdoem-se. Tem uma parte onde Jesus fala sobre o perdão: perdoa 70 vezes 7. E os discípulos reconhecem, olha, acho que está em Lucas 17. E os discípulos reconhecem e falam assim: precisamos de mais fé. O perdão exige fé, então cuide do seu relacionamento com Deus, trabalhe na sua fé para que você exerça o perdão e perdoe também. Que peça perdão e perdoe também. Eu errei, me perdoe, com a graça de Deus procurarei não fazer de novo. Tem que ser um alvo, sempre pedir perdão, sempre buscar não fazer nunca mais e contar com a graça de Deus. Uma outra aplicação prática: oremos pela família. A família tem sido uma instituição que tem sofrido perseguição, que tem sofrido ataques de todo lado, da mídia, da cultura, do relativismo dessa época moderna, das ideologias, tantos outros inimigos da família como Deus estabeleceu, e você deve orar por isso. Então, irmãos, se queremos ser cheios do Espírito Santo, vamos começar em casa, vamos começar pelo casamento. Você que é solteiro, muitas coisas você pode aprender aqui. Você que é jovem, muitas coisas também. Que aprendamos a sujeitarmos uns aos outros. Muito obrigado. Queria falar para vocês que domingo que vem nós vamos ter um culto com São Paulo, vai ser demais. A gente vai estar falando aí nas redes sociais, vai ser com o setor leste, que é o setor que o meu irmão cuida. E aí depois disso nós iremos continuar. E aí nós vamos falar sobre relacionamento de família e outras coisas mais. Continuaremos no livro de Efésios e eu espero que todos possam acompanhar. Muito obrigado, amemos uns aos outros e glorifiquemos a Deus com o nosso casamento e com nossos relacionamentos. Louvado seja Deus, ótimo domingo a todos. Obrigado.